E hoje nós vamos começar falando sobre os regimes de bens, dois regimes de bens que, ao meu ver, são as piores opções para um relacionamento. O regime da comunhão universal de bens e o regime da comunhão parcial de bens, que aos olhos das pessoas podem parecer a melhor opção, já que, talvez, na mentalidade de alguns, possa demonstrar que as pessoas estão ali unidas e delineadas para seguir uma vida juntas e que querem partilhar tudo mesmo, ou partilhar parcialmente o que for constituído durante a união. Acontece que esses regimes de bens têm pontos sensíveis, delicados, preocupantes e que você deve ter consciências antes de optar por um desses dois regimes. Vou trazer para vocês aqui exemplos práticos, que eu já vivi na prática e que demonstram o lado negativo desses regimes de bens. E começando pelo regime da comunhão universal de bens. O que é esse regime de bens? É aquele regime que comunica todo o patrimônio desse casal, que eles tinham antes e que eles constituíram depois do casamento. Então, comunica tudo, toda a universalidade de bens que essas pessoas constituíram. Ponto negativo, exemplo prático e real. Uma cliente minha, ela já tinha um patrimônio significativo antes do casamento. Se casou sobre o regime da comunhão universal de bens. O que aconteceu? Ela foi traída, o parceiro dela teve um relacionamento extraconjugal, decidiu se divorciar. E o que aconteceu? Ele acabou tendo direito à parte do patrimônio que ela tinha antes do relacionamento dele. Acontece que nesse momento ela já não tinha como fazer nada. E o segundo regime de bens, que eu também não julgo, muito interessante, é o da comunhão parcial de bens, que é aquele regime em que todos os bens, patrimônios que foram constituídos antes da união são bens pessoais particulares. E tudo que foi constituído na constância da união, do relacionamento, é considerado bem do casal. Qual que é o problema desse regime de bens? Um dos problemas é que não se partilha só patrimônio, se partilha dívidas. Caso prático que vivi com uma cliente aqui no escritório, o marido contraiu uma dívida numa situação em que o patrimônio dela poderia ser comprometido em decorrência dessa dívida. E outro ponto que também vale você lembrar é que o judiciário tem ampliado alguns entendimentos e questões como FGTS, previdência aberta, também tem sido considerada para a partilha nesse regime de bens.